Olá, seja bem-vindo ao canal Super Eletrônica, meu nome é Anderson. Hoje nós vamos dar início a uma série de estudos sobre grandezas elétricas, as quais são tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica e potência elétrica. É de suma importância que todas essas grandezas sejam compreendidas e entendidas, assim como a forma em que elas estão relacionadas entre si. Por que devemos estudar todas essas grandezas? Porque todo mundo usa ela de alguma forma. O nosso foco da aula de hoje será a tensão elétrica. A tensão é usada no mundo todo. Os equipamentos eletrônicos, elétricos, eletroeletrônico depende de tensão elétrica para funcionar. Isso vai de um radinho de pilha a um avião que está lá no céu flutuando de 500 toneladas, depende de DDP, tensão elétrica. E o que é tensão elétrica? Alguns livros definem tensão elétrica dessa maneira: é a quantidade de energia entre dois pontos de um circuito, também chamado de DDP. DDP significa diferença de potencial elétrico. Então essa é a definição que alguns livros têm e que eu gostaria que você aprendesse assim. Tensão elétrica é a quantidade de energia disponível entre dois pontos de um circuito, também chamado de DDP. Tensão elétrica, ela tem a unidade de medida dela, que é o volt. A unidade de medida de tensão elétrica é o volt, em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta, o inventor da pilha. A tensão elétrica também é simbolizada pela letra V ou a letra U. Em alguns livros de física, ela também é simbolizada pela letra U. Existem dois principais tipos de tensão elétrica: a tensão alternada e a tensão contínua. A tensão alternada, nós encontramos ela nas tomadas fêmeas da nossa casa, nos disjuntores, na saída de estabilizadores, modo isolador, no break, nós encontramos tensão alternada. Na tensão contínua, nós encontramos nas baterias, nas pilhas, nas saídas de fontes chaveadas. Então, nós encontramos tensão contínua. Nós vamos falar um pouquinho da tensão alternada e um pouquinho da tensão contínua e as principais diferenças entre a tensão alternada e a tensão contínua. Então vamos falar primeiro da tensão alternada. A tensão alternada que nós encontramos na tomada fêmea da nossa residência, ela pode ser de 220 volts em algumas regiões do Brasil, e em algumas regiões ela pode ser de 110 volts. Eu coloquei as duas simbologias para facilitar o seu entendimento. Então você pode simbolizar a tensão elétrica usando a letra U. U é igual a 220 volts. É mais usada porque faz mais sentido você colocar U igual a 220 volts, tensão é igual a 220 volts, ou V igual a 110 volts. Está correto também, mas faz mais sentido você usar U. Mas para facilitar o entendimento, eu coloquei as duas formas, tanto uma como a outra estão corretas, ok? Tensão alternada, se for medida no osciloscópio, você verá no visor do osciloscópio esse tipo de sinal. O osciloscópio é um instrumento fabricado para medir o sinal da tensão e da corrente. Então, na tela do osciloscópio, você verá esse tipo de sinal na tensão alternada. E o que é a tensão alternada? Qual é a definição de tensão alternada? Tensão alternada se define assim: é uma tensão que varia seu valor e sentido em função do tempo e não possui polaridade definida. Então, o que é isso? Varia o seu valor e sentido em função do tempo. Vamos explicar agora. A tensão alternada, o tipo de sinal que você verá no osciloscópio é um sinal tipo uma onda. Esse sinal, o nome que se dá a ele é sinal senoidal. A tensão alternada, quando se diz que ela varia o valor, ela muda o valor a todo momento. Ora ela é 0 volts, ora é 100, ora é 220, ora é 310, volta a 220, volta a 100, volta a 0.
aí menos 100, menos 200, ela está alterando o valor a todo momento. E ela muda o sentido. O que isso significa? Que era hora tá indo e hora tá voltando. Em função do tempo, ela muda o sentido. A unidade de medida de frequência é o Hertz. A tensão alternada que nós usamos na nossa casa, na rede elétrica, nas tomadas fêmea, é de 60 Hz. O que significa isso? A frequência é a quantidade de ciclos que se repete por segundo. Então, se repete 60 ciclos desses por segundo. Então, existe a tensão eficaz na rede elétrica. O que é tensão eficaz? É a tensão que tem a capacidade de gerar trabalho. A tensão eficaz está marcada no quadro com esses pontinhos vermelhos. Existe a tensão de pico, que é o valor máximo da tensão encontrado no osciloscópio de 310 volts, se a sua tensão for de 220. Na próxima aula nós vamos ver como se calcula a tensão de pico, a tensão eficaz e a tensão de pico a pico, correto? A tensão de pico da rede elétrica de 220 volts, ela pode alcançar 310 volts. 310 volts. A tensão de pico a pico é o valor máximo que a tensão pode alcançar acima do eixo X, que é o nome desse eixo, é o eixo do tempo, e o eixo Y, ele mede a intensidade do sinal. Então, é o valor máximo que ela pode alcançar acima do eixo X, é o valor máximo que a tensão alternada de 220 volts pode alcançar acima do eixo X, 310 volts, e de pico a pico, abaixo do eixo X, também 310 volts, somando 620 volts. No multímetro ou no voltímetro, ele só tem capacidade de medir a tensão eficaz ou tensão RMS, ok? A tensão alternada também é simbolizada pela sigla ACV. É simbolizada pela sigla ACV em alguns multímetros e pelo V e um tio, simbolizando que é tensão alternada à escala do multímetro. Então nós vamos ver as principais diferenças da tensão alternada e a tensão contínua. Nós vimos que a tensão alternada ela varia o seu valor, a todo momento ela muda o valor e ela muda o sentido em função do tempo e não possui polaridade definida. A tensão contínua ela não varia o seu valor, nem muda o seu sentido em função do tempo e possui polaridade definida. O que é isso? A tensão contínua 100% pura, lembrando isso porque existe tensão contínua pulsante, obtida através de diodos retificadores, mas uma tensão contínua pura, né, ela é obtida através de pilhas, baterias. Nós encontramos a tensão contínua pura, sem interferência da rede elétrica, e também nós encontramos a tensão contínua e algumas fontes chaveadas, né, que é obtida através de diodos retificadores, mas filtrada por capacitores, aí ela se torna uma tensão contínua pura. Então a tensão contínua, ela é uma linha reta, ela não tem variação, ela não varia o seu valor. Ela, simbolizadamente aqui, é 12 volts constante, ela não altera o seu valor. A todo momento ela vai permanecer esse valor 12 volts. E ela também não muda o seu sentido, ela sempre permanecerá acima do eixo X ou abaixo do eixo X se for uma tensão contínua negativa, que é obtida através de diodos quando é polarizado inversamente, ok? A tensão contínua, ela não muda o sentido, não varia o seu valor, isso lembrando para uma tensão contínua pura, e ela também possui polaridade definida. O que é isso? Vamos dar exemplo de uma bateria, podia ser uma pilha. A bateria ela tem dois polos, o polo negativo e o polo positivo. Isso é bom lembrar que a tensão alternada, você não precisa se preocupar com o tipo de ponteira você vai medir a tomada da rede elétrica, por exemplo. Você pode colocar a ponteira vermelha tanto no neutro como no fase, correto? Ela vai medir sem problema nenhum a tensão alternada. Já a tensão contínua,
você precisa colocar a ponteira vermelha no polo positivo e a ponteira preta no polo negativo. Não é que vai danificar o seu equipamento, né, o seu multímetro, o seu multiteste, mas para você medir a tensão corretamente, você precisa colocar as ponteiras na posição correta. Então, exemplo do multímetro aqui, ponteira preta vem no polo negativo e a ponteira vermelha vem no polo positivo. Lembrando que a tomada fêmea da rede elétrica da nossa casa se chama 2P mais T. Por quê? Porque ela tem dois polos, fase e neutro, e vem o terra no meio. O nome dessa tomada da rede elétrica da nossa casa é 2P mais T, mas existe também a 3P mais T. A tensão alternada que nós usamos na nossa casa é usada para ligar os nossos equipamentos eletrônicos, TV, DVD, som, computador, mas eles funcionam com tensão contínua. Como é isso? Eles funcionam com tensão contínua e estão ligados na rede elétrica na tensão alternada. É porque dentro desses equipamentos possui uma fonte chaveada, e essa fonte chaveada ela transforma a tensão alternada e contínua. Nós vamos estudar futuramente fonte chaveada e tipos de fonte. E lembrando, a tensão alternada, aquele sinal de onda, o nome desse sinal é senoidal. É um tipo de sinal conhecido como sinal senoidal. Mas existem vários tipos de tensão alternada, dente de serra, triangular. Então isso você vai conhecendo, né, futuramente. Mas as principais é a tensão alternada senoidal, né? E o outro tipo de tensão que nós usamos muito é a tensão contínua, obtida através de pilhas, baterias e de fonte chaveada. Bom pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu agradeço a sua atenção, deixe seu joinha, se inscreva no canal, você nos ajuda fazendo isso. E espero que você tenha aprendido alguma coisa. Fiquem com Deus e até a próxima.